Olá, sexta-feira, 18 de dezembro. Hoje é dia de ver o que Bauru oferece para animar o último fim de semana antes das festas de fim de ano. Tem estreia de cinema para lá de esperada pelos fãs. Das telas para casa. Apaixonados por Star Wars colecionam itens que fazem sucesso com os personagens do filme e contam porque a saga conquista público de várias gerações. Saúde. Repelentes para grávidas já começam a faltar em Bauru por causa da ameaça do Zika vírus. A gente começa esta edição falando da Zika, uma doença que vem provocando um surto de microcefalia no país. Já são 2.400 casos registrados e 29 mortes de bebês confirmadas por causa do vírus, são dados do Ministério da Saúde. Mesmo Bauru não tendo registros da doença, as grávidas da cidade redobraram os cuidados com Aedes aegypti, o transmissor da Zika, da dengue e da febre chikungunya. Já começam a faltar repelentes específicos para gestantes. Isilda conseguiu comprar nessa farmácia os últimos 4 frascos deste repelente. O produto foi indicado pelo médico da filha dela, que está grávida. Pedi para o Nivaldo reservar para mim, né? Eu pedi ontem para pegar hoje. O repelente comprado por Isilda está entre os mais procurados por gestantes, por não ter cheiro e por garantir, segundo o fabricante, 10 horas de proteção. De acordo com o farmacêutico, o produto já está em falta nos distribuidores. É um produto que hoje eu só tenho 2 aqui e esses 2 estão reservados. E o fornecedor não tem para entregar. Temos um pré-pedido para chegar e não sei quando. A corrida por repelentes mais eficazes contra o Aedes aegypti é resultado do surto de casos de Zika no país. O vírus é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue e da chikungunya. E o aumento repentino de casos, principalmente na região Nordeste, deixou médicos e gestantes em alerta. O Brasil registrou esse ano 2.401 casos de microcefalia no país até 12 de dezembro. Destes, 134 tiveram a relação com o vírus Zika confirmados. Mais de 2.100 casos ainda estão sob investigação. Até agora foram 29 mortes. 549 municípios e 20 estados registraram casos de microcefalia. Para esse médico, os casos divulgados pelo Ministério da Saúde são apenas estimativas. Ele acredita que o número possa ser maior, porque, segundo ele, ainda há dificuldades no Brasil em se fazer o correto diagnóstico da doença. O diagnóstico ele é fundamental. A partir daí, a gente pode saber quantos casos existem, a proporção de casos diagnosticados para não diagnosticados, o que está acontecendo. O que acontece hoje com o Zika vírus é que não há, em termos práticos, para quem trabalha, para médicos, pacientes, sistema de saúde em geral, não há como fazer diagnóstico. O pessoal pode dizer que tem, mas na prática não tem. A gestante, ela tem que ter um cuidado especial na hora da escolha do repelente que ela deve usar? Eu penso que sim. A gestante deve escolher os repelentes que são vendidos regularmente no comércio, nas farmácias, e estar atenta às recomendações do fabricante. Isso é o que há de mais seguro para a gestante. Como ainda não existem estudos que indiquem qual período da gravidez o contágio com o Zika vírus é mais prejudicial ao bebê, especialistas indicam adotar cuidados durante toda a gestação. O uso de repelente, os inseticidas podem ser utilizados, telas na janela, usar roupas de manga comprida, procurar não se expor nos horários que o mosquito tem uma maior chance de aparecer. Avaliar o seu quintal, o quintal do seu vizinho, pelo menos uma vez a cada chuva, para a gente tentar acabar com os criadouros, né? É o que a Paula tem procurado seguir à risca desde o início da gravidez. Com 18 semanas de gestação, a empresária espalhou aparelhos pela casa para espantar o mosquito. Além disso, ela passa repelente a cada 2 horas e procura cuidar do quintal para evitar possíveis focos do Aedes aegypti. Eu fico de olho na minha casa, tirei todas as garrafas,
as que ficaram cabeça para baixo, todas lavadas, olhar as plantas todo dia. Pelo menos na minha casa, eu estou tomando cuidado de não deixar a água parada em nenhum momento. Apesar de tanto cuidado, é difícil não se preocupar. Ela deve ficar atenta à gestação inteira, porque a gente ainda não tem estudos que comprovem qual o grau de malformação que pode causar se for adquirido no segundo e no terceiro trimestre. Mas nós sabemos que toda patologia que é adquirida no primeiro trimestre, a chance de dar uma malformação mais grave é maior. O medo é bom e é ruim, né? A gente não pode deixar que esse medo nos faça perder o controle, mas infelizmente a gente tem que ficar atento, é uma epidemia. Ainda sobre repelentes, o Ministério da Saúde faz um alerta sobre fórmulas naturais, à base de citronela, andiroba, óleo de cravo. O órgão avisa que elas não têm comprovação de eficácia, nem a aprovação da Anvisa. Portanto, a venda de produtos desse tipo é irregular. O ideal é combater a proliferação do mosquito transmissor dessas doenças todas. E o cuidado deve ser ainda maior agora nessa época de chuvas. A previsão é de chegada de uma nova frente fria no domingo, que deixa o tempo ainda mais instável. Veja os detalhes no mapa. Chove em vários pontos do estado por causa da alta temperatura somada à umidade do ar elevada nessas regiões. A partir de amanhã à tarde, a entrada de uma frente fria que se intensifica no domingo deixa o tempo ainda mais instável em todo o estado. Em Bauru, dificilmente deve chover hoje ainda. Amanhã podem cair pancadas no fim do dia, mas as chances são baixas. É a partir do domingo à tarde que podemos ter chuva a qualquer momento. Agora a umidade do ar é baixa, de 36%. Os ventos sopram a 5 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 22 e 35 graus. Neste sábado, a mínima prevista é de 24 e a máxima de 32 graus. Depois do intervalo, a gente fala da estreia de cinema aguardada há uma década. Star Wars, O Despertar da Força. Você vai conhecer apaixonados pelo filme que colecionam réplicas de objetos usados pelos personagens e que fazem sucesso há quase 40 anos. É daqui a pouquinho, continue com a gente. Estreou ontem em Bauru e no mundo todo o primeiro filme da continuação da saga Star Wars. Fazia 10 anos desde o último lançamento da franquia. Os fãs estavam ansiosos. E nós fomos conhecer alguns deles que têm em casa réplicas de objetos famosos que aparecem nas cenas. São fãs que nos ajudam a entender por que a história conquista público de todas as gerações. Criada pelo cineasta George Lucas, a série de filmes Star Wars virou sucesso mundial. Há quem nunca tenha visto, mas conhece os personagens e as cenas mais clássicas. No, I am your father. Mas tem muita gente que sabe tudo sobre a saga. É o caso do João Vitor, que se lembra até de todas as naves espaciais que aparecem nas cenas. Muita coisa ele aprendeu com os jogos de videogame. E também foi a partir dos games que se apaixonou pela saga, quando ainda era criança. O primeiro Star Wars que eu assisti foi Ameaça Fantasma, que saiu em 99. Eu lembro que na casa da minha avó tinha o VHS, que era da minha tia. Daí saiu o Lego Star Wars, um tempo depois, que eu jogava no PlayStation 2. Aí que eu comecei a gostar mesmo. Que daí, no Lego, tinha o episódio 4, 5 e 6. Daí eu joguei, depois eu fui assistir aos filmes. Pela decoração do quarto do João Vitor, dá pra ver que a fascinação não fica só nas telas do cinema ou do videogame. E é difícil explicar de onde ela vem. Primeiro que eu gosto do enredo, essa questão é algo que eu gosto em jogo também, que é o enredo baseado na jornada do herói, que tem o carinha que sai ali do meio, tem o vilão. Eu achava muito da hora a questão do sabre de luz, as armas, mitologia que ele tem, eu também gosto de mitologia, a mitologia do Star Wars eu acho bem interessante.
Apesar de contar com uma lista de filmes e de vários itens relacionados, como livros, bonecos e jogos, para os fãs, a saga Star Wars ainda pode ser muito explorada. Depois que terminaram, continuaram lançando livros, histórias em quadrinhos. Então tem o universo expandido, que fala o que aconteceu depois dos acontecimentos do episódio 6. Mas eu acho que o universo é muito vasto, inclusive pegando filmes solos de cada personagem. Para agradar a esses fãs, depois de 10 anos, uma nova trilogia foi criada. O Despertar da Força é o primeiro filme da nova temporada. Estreou mundialmente ontem e já vem sendo um sucesso. A venda antecipada de ingressos bateu recordes e ultrapassou os 100 milhões de dólares. E os cinemas continuam lotados. A estimativa é arrecadar 9 bilhões de dólares com a venda de ingressos e de produtos licenciados. Para este professor, existe uma explicação para a saga Star Wars conquistar um número tão grande de fãs desde o primeiro filme, lançado em 1977. Até 1977, os filmes de ficção científica eram filmes muito ruins, eram filmes tipo B, né? Roteiros ruins e efeitos especiais totalmente toscos, né? Muito mal feitos. Com o Star Wars, ele trouxe uma qualidade de efeitos especiais para a tela do cinema que a gente nunca tinha visto antes. E também a própria história, né? É uma história que naquela época era uma história muito simples de ser contada. Eram dois lados, o lado bom e o lado mau, né? O mundo naquela época era dividido, né? O Muro de Berlim só foi cair 12 anos depois. Star Wars deu início também à venda de produtos licenciados. Até 1977, os filmes não tinham essa comercialização de produtos fora do cinema. Então tem gente que ainda tem bonequinho lá de 77. Tem gente que tem os produtos que foram lançados naquela época, fechados na embalagem e que valem milhões. Essa facilidade em entender a mensagem também conquista fãs de diferentes gerações. Não há aí uma questão filosófica muito grande, como em Lost, por exemplo, ou em outros filmes que vão trabalhar no universo paralelo, ou no universo que traga aí uma dificuldade de entendimento. É o lado bom quanto o lado sombrio. Então é muito mais fácil para a criança, hoje em dia, assimilar essa mensagem. Exemplo disso é o Roberto, que acabou influenciando o filho Enzo, de 4 anos, e a Pietra, de 8. O Enzo, assim, ele desde que nasceu, ele conviveu com os objetos Star Wars em casa. Então ele conviveu com os sabres de luz, com os bonecos, ele vê as coisas que eu compro. E no começo, assim, ele assistia trechos dos filmes, já começou a se encantar com alguns personagens, a mesma magia que aconteceu comigo. Então eu vejo um ciclo se repetindo, né? Um ciclo se renovando. O Roberto viu o filme pela primeira vez com 7 anos e até hoje cultiva a paixão, em especial por um personagem. É o Mestre Yoda, esse boneco aqui com os músculos da face articulados, né? Ele está presente nos 6 filmes, né? E é um grande mestre Jedi, treinou os principais Jedis. E por trás dele tem muita filosofia na criação dele. É filosofia oriental, algo muito especial em torno das frases que ele diz, a maneira como ele se dirige ao público. O boneco é só um dos vários objetos que ele coleciona. Tem ainda um dos mais desejados pelos fãs, o sabre de luz. Esse sabre em especial é um sabre de um personagem marcante dos filmes, que é do Anakin Skywalker, que se torna o Darth Vader. Ele é uma réplica perfeita do personagem, né, feito em metal, alumínio, borracha. Ele tem todo a parte designer dele é fiel, né, à utilizada pelo Anakin Skywalker. E o Enzo não ficou sem o seu sabre de luz de brinquedo. O armário já está cheio de produtos do filme, mas para quem é fã, quanto mais, melhor. É um problema, porque você não consegue parar. E quem é fã também garante. Star Wars é um filme com conteúdo para refletir. Tem a ficção, tem a magia, tem os efeitos visuais e tudo mais. Mas por trás de tudo isso, Star Wars também fala sobre política, fala sobre como uma democracia se torna uma ditadura, sobre a transformação das pessoas, a criação dos mitos. Então, assim, eu acho isso muito interessante. Olha, para você que não foi na estreia ontem, a gente fala mais de Star Wars, o Despertar da Força, no próximo bloco na Agenda Cultural. Já voltamos num instante só.
Voltamos e a gente volta a falar sobre o novo filme da saga Star Wars. O Despertar da Força já levou uma legião de fãs aos cinemas logo na estreia. Mas se você não foi, dá tempo de conferir o novo filme que promete ficar bastante tempo em cartaz. Vamos ver um trechinho da história inédita. There are stories about what happened. It's true. All of it. The dark side. The Jedi. They're real. The Force. It's calling to you. Just let it in. Star Wars: O Despertar da Força está em cartaz em todos os cinemas de Bauru, em cópias dubladas, legendadas e também em 3D. A classificação é de 12 anos. Alvin e os Esquilos na Estrada também acabou de chegar aos cinemas. Os protagonistas são 3 esquilinhos falantes que já conquistaram o público nos outros filmes da franquia. Dessa vez eles vão se aventurar em Miami para tentar impedir um casamento. Vamos ver um pouquinho do trailer. É desse jeitinho que eu gosto. 4 amigos, relaxando, de bobeira. Samantha, meus meninos. Ai, toda namorada sua é namorada nossa. Tô tentando começar um novo capítulo na minha vida. Ela vai comigo pra Miami. Nós vamos pra Miami! Theodore, traz as sungas! Nada de sunga. Eu vou pra Miami. Novo emprego, nova casa, nova família. Nós temos que chegar a Miami e impedir o casamento. Eu tenho um plano. Ai, as 4 palavras que a sociedade mais teme. Alvin. Olha só a cara. Alvin. Oba! Alvin! Você ouviu alguma coisa? Não. Alvin e os Esquilos na Estrada. Você pode conferir Alvin e os Esquilos em todos os cinemas de Bauru. A classificação é livre. Agora vamos para as novidades musicais do fim de semana. A 4ª edição do Downtown Hip Hop vai ser neste sábado. A proposta é fortalecer a cultura do hip hop em Bauru com os 4 elementos do movimento: a dança break, o grafite, o DJ e o rap. O evento vai ser no Instituto Cultural amanhã às 10 da noite. A entrada custa R$10 e mais 1 quilo de alimento não perecível. E olha só, que tal curtir um show de uma versão feminina dos Beatles? A banda cover Big Girls, Beatles por Elas, é formada por 4 garotas de Campinas. Elas vêm fazendo sucesso interpretando as canções dos garotos de Liverpool. Veja só um pouquinho do trabalho das meninas. A apresentação vai ser amanhã no Armazém Bar, a partir das 11 da noite. Os ingressos são vendidos na hora, mas o Armazém não divulgou o preço. E vem aí a 2ª edição do Rock and Hope. O evento traz shows de rock e reverte o dinheiro dos ingressos para entidades filantrópicas. Nesta edição, a renda vai para a Associação de Familiares e Amigos dos Autistas de Bauru. Quem vai animar a noite são 2 bandas locais, a Pop Grooves, que revive clássicos dos anos 80, e a Let's Go, que aposta em vários estilos do rock, passando do clássico ao contemporâneo. O Rock and Hope vai ser no Alameda Quality Center amanhã, a partir das 8 da noite. Os ingressos custam R$25.
E tem a apresentação genuína de Bauru. A banda e a Orquestra Municipal Sinfônica estão cumprindo uma agenda especial neste fim de ano. Além de músicas clássicas e popular brasileira, o repertório das apresentações conta com canções natalinas para celebrar a data. A orquestra foi criada em 2004 com a ideia de incluir jovens na música clássica. Hoje ela conta com 70 músicos, entre 11 e 25 anos. Vamos ouvir um pouquinho do som dessa garotada. Você ainda pode conferir as últimas apresentações de dezembro. A orquestra vai tocar neste domingo na casinha do Papai Noel, ali na Praça Portugal, às 7 da noite. O encerramento vai ser na segunda-feira, na Praça Rui Barbosa, também às 7 da noite. As atrações são de graça. E a última dica de hoje é o show da ZP Banda, formada pelo músico bauruense Zé Paulo. Ela já tem 15 anos de estrada. A banda apresenta versões de clássicos da MPB e músicas autorais. O show vai ser neste domingo no Sesc, às 4 da tarde. A entrada é gratuita. É isso por hoje. Para você, um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, de volta ao nosso horário normal, às 6h30 da noite, ao vivo. Até lá. Tchau. Thank you.